Aí olha essa matéria da Exame. Diz o seguinte: expectativa de Senado mais à direita em 2027 explica a dificuldade de Lula, diz especialista. A tendência de um Senado mais à direita a partir de 2027 ajuda a explicar a mudança de postura do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e a escalada recente de atritos entre o governo de Lula e o Senado. Essa é a avaliação de Cristiano Noronha, cientista político. De uma casa em que o governo encontrava consenso nos 2 primeiros anos, o Senado passou a operar como uma trincheira a ser escalada pela articulação política em ano eleitoral, com maior volatilidade na construção de maiorias e aumento de custo político para avanço de pautas prioritárias do Planalto. Dados do radar do Congresso mostram que entre 2023 e 2024, a gestão petista tinha cerca de 80% de alinhamento do Senado às pautas enviadas ou apoiadas pelo governo. Alcolumbre, que na época não era presidente da casa, também acompanhava as votações governistas. Agora, pautas como a PEC da Segurança Pública e o fim da escala 6x1, de grande apelo eleitoral, estão paradas e sem previsão de votação. Da recusa do nome de Messias à aprovação de 3 pautas-bombas com custos de quase 200 bilhões de reais aos cofres públicos, a motivação encontrada é única: a perspectiva de poder, diz o cientista político. Noronha aponta que o ambiente político é influenciado pela expectativa de uma legislatura mais alinhada à direita no Senado em 2027, o que já afeta o comportamento das lideranças da casa. Hoje, a maioria dos nomes que lideram as pesquisas para o Senado nos estados são políticos de partidos da direita ou centro-direita. A projeção de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é que seu partido faça no mínimo 20 nomes. Hoje são 14. No total, os eleitores vão eleger 54 senadores. Com a base bolsonarista no Senado é bastante forte, como a base bolsonarista é bastante forte e articulada, e o Davi Alcolumbre também pretende concorrer à reeleição como presidente do Senado, ele sabe que nas próximas eleições, talvez essa base bolsonarista fique ainda mais forte. Ele está de olho também na própria reeleição. Então você viu aí que essa parada não serve só para o STF. Não é só o STF que está com medo do Senado bolsonarista. O governo também. E o reflexo disso é o Alcolumbre. Porque o Alcolumbre já entendeu. Alcolumbre não é idiota não, rapaz. O Alcolumbre já entendeu que para ele se reeleger, coisa que Deus nos livre e guarde, mas para ele se reeleger, ele vai ter que fazer várias concessões para nós da direita, né? Para ver se a gente amolece nosso coração e dá mais um mandato para ele, o que eu acho um absurdo. Eu não sou fã do Rogério Marinho, mas eu acho que o Rogério Marinho é 1000 vezes melhor do que um Alcolumbre, né? Do que um nhonho da vida. Eu acho. Mas tá todo mundo com medo. O governo está com medo, o STF está com medo, os caras estão desesperados com a eleição do Senado. O STF quer controlar o TSE para ver se ameniza isso, né? Para ver se consegue tirar pelo menos 2 ou 3 ou 4 da jogada. E o Alcolumbre está dando porrada em Lula, justamente de olho na cadeira dele de novo, da reeleição para o ano que vem. Tomara que isso não aconteça, né? Mas é que não dá para confiar em Alcolumbre, né? Só maluco para confiar no Batoré, só um louco. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Quero falar do julgamento de Eduardo, que está chegando na reta final. E a CNN diz que está no impasse. Certo? Antes disso, eu gostaria de pedir a você, meu amigo, 5.700 pessoas assistindo, dê um joinha, se inscreva no canal. Se puder doar uma assinatura para nós, faça isso. Se quiser participar do nosso live tip, também faça isso, né? Dê essa força para a gente aí. Bom, matéria da CNN diz o seguinte:
Julgamento de Eduardo Bolsonaro no STF chega à reta final sob impasse. O STF deve julgar na próxima terça, ou seja, amanhã, a ação penal contra Eduardo Bolsonaro, acusado pela PGR de coação no curso do processo. Há poucos dias da sessão, porém, a defesa tenta adiar a análise do caso e levanta dúvidas sobre a composição do colegiado responsável pelo julgamento. Vai ser aquela velha história de novo, cara. A mesma coisa da Carla Zambelli, a suspeição de Moraes, que é onipresente, onipotente, onisciente. Está em todos os lugares. Todos os lugares. Por um lado é ruim, que aonde ele tiver ninguém tem chance de defesa. Por outro lado é bom, porque no futuro tudo vai ser anulado. Tudo será anulado, não tenho a menor dúvida disso. Na sexta-feira, a Defensoria Pública da União pediu ao STF o adiamento da sessão e a convocação de um ministro de outra turma para complementar o quórum da primeira turma. O órgão argumenta que a vaga aberta no colegiado desde a saída de Fux pode gerar impasses durante a votação. O julgamento é o mais relevante envolvendo a família Bolsonaro desde a condenação do ex-presidente. Eduardo responde à acusação de ter atuado junto a autoridades e parlamentares dos Estados Unidos para pressionar o governo norte-americano a adotar medidas contra ministros do STF e contra o próprio Brasil. É mentira. Contra o próprio Brasil é mentira. Contra ministros do STF é verdade, mas isso não é crime. Isso não é crime. Quer dizer que se eu for agora no parlamento da Polônia, me encontrar com Dominique Tarczyński, meu amigo, e pedir a ele algum tipo de punição para Alexandre de Moraes, eu também estarei coagindo a Suprema Corte? Não existe isso, não, galera. Isso tudo é fabricado para destruir a vida de Eduardo. Isso tudo foi fabricado para que Eduardo não virasse senador. Vocês estão ligados, né? Eduardo não seria senador com o pé nas costas. Aí teve que botar aquele tal daquele André do Prado. Mas seria Eduardo. Então, essa construção jurídica com Alexandre de Moraes em algum momento, vai dar merda. Acabou de dar na Itália. Já tinha dado na Espanha. Os Estados Unidos se negaram a extraditar Alan dos Santos. Se negaram a extraditar Ramagem. Né? Então, é incrível, né? Segundo a denúncia apresentada pela PGR, o objetivo seria constranger integrantes da corte interferir nas investigações relacionadas aos atos antidemocráticos e à tentativa de ruptura institucional após as eleições de 2022. Eduardo deixou de comparecer ao interrogatório por videoconferência determinado pelo STF. Diante da ausência, o ministro Alexandre de Moraes decretou a revelia do réu, permitindo o prosseguimento da ação sem sua participação direta. Aqui duas coisas muito importantes. A primeira, e a vagabundagem da CNN que não explica direito. Eduardo deixou de comparecer ao interrogatório porque ele não foi notificado. Que parece assim, né? A Suprema Corte notificou como mandou figurino, com carta rogatória, e Eduardo cagou. Disse que não ia para o interrogatório. Não foi isso que aconteceu. Eduardo não foi notificado e está sendo julgado à revelia. E o ponto 2 é justamente a revelia. Ontem ou anteontem venceu o prazo para o ministro Alexandre de Moraes se defender lá na Corte da Flórida, nos Estados Unidos, onde ele é réu. Sabe o que isso significa? Que agora o processo dele vai correr à revelia. Então ele está querendo condenar Eduardo à revelia, e ele próprio não se defendeu no processo onde ele é réu. Vocês estão entendendo a psicopatia desse sujeito, cara? A idiosincrasia que esse cara tem na cabeça? Por um lado, ele quer processar alguém por a revelia. Não notificou o cara, como manda o figurino. A própria Defensoria Pública da União disse ao ministro Alexandre de Moraes que isso era um absurdo, que ele não podia fazer isso, certo? Ele continuou fazendo. Ao mesmo tempo, ele agora está na posição de ser julgado à revelia. O mundo dá voltas. Sem advogado constituído nos autos, a DPU foi designada para assumir sua defesa. Agora, às vésperas do julgamento,
A DPU sustenta que a primeira turma não deveria analisar o caso sem estar completa. Atualmente, o colegiado é formado por Moraes, Dino, Zanin e Carmen Lúcia. Pode botar os 4 votos contra Eduardo aí. Na avaliação da defensoria, a composição reduzida pode gerar dificuldades caso haja empate na votação ou eventual reconhecimento de impedimento de alguns ministros. Nenhum ministro vai se considerar impedido e não vai ter empate. Vai ser 4-0. Não vai ter empate. Não vai ter empate. Na sessão marcada para terça, os ministros deverão decidir se condenam ou absolvem Eduardo da acusação de coação no curso do processo. A PGR sustenta que Eduardo utilizou sua influência política para tentar constranger integrantes do STF por meio de articulações de sanções internacionais, entre elas a Magnitsky. A defesa, por sua vez, afirma que as manifestações do parlamentar estão, obviamente, protegidas pela liberdade de expressão e pela atuação política exercida no exterior. Simples assim. Eduardo não infringiu a lei em momento algum. Ao contrário, quem está infringindo a lei, mais uma vez, é a nossa Suprema Corte. É incrível, né, bicho? Mas é isso. É isso. Aí, falando em Moraes, falando que ele é réu, lá na justiça americana, tivemos uma iniciativa bastante louvável de uma tentativa de barrar, através de uma ação popular, o uso da AGU para defender Moraes. Porque era só o que faltava, né? Moraes faz as merdas dele e a gente que tem que pagar a defesa do cara nos Estados Unidos. Olha essa matéria da Veja. Ação popular quer barrar uso da AGU para a defesa de Alexandre de Moraes. Uma ação popular apresentada na Justiça Federal de Brasília pretende impedir que a AGU seja utilizada para a defesa do ministro Moraes na briga em que a plataforma Rumble e Trump Media, conglomerado da família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa um magistrado de censurar perfis de direita nas redes sociais e decretar prisões supostamente arbitrárias de apoiadores de Jair Bolsonaro. Supostamente. A cruzada da empresa americana contra o juiz do Supremo se arrasta desde os tempos em que o presidente ainda não havia sido condenado como líder de um projeto que pretendia dar um golpe de Estado no país. Ganhou corpo com o avanço do inquérito das fake news e entra em um novo capítulo com a contestação da participação da AGU na contenda judicial, que agora pode avançar porque a Justiça dos Estados Unidos autorizou que o ministro fosse notificado por e-mail. Ou seja, não adiantou nada. Aquela história que você já sabe. Ele se blindou aqui do jeito que ele pôde. Vergonhosamente, a PGR e o STJ não deixaram o ministro ser notificado. Levou quase 2 anos, acho que era 500 e tantos dias, para o cara ser notificado. A Justiça dos Estados Unidos falou, porra, pera aí, os advogados tentaram de tudo que é jeito. A gente não vai ficar aqui esperando o resto da vida, não. Pode notificar ele por e-mail. Aí o Martin De Luca foi lá, mandou o e-mail e ele foi notificado. 21 dias para dar a resposta. Os 21 dias já acabaram. Ele não deu a resposta. Ele não se defendeu. Vai ser julgado à revelia. E o que essa iniciativa de ação popular está dizendo é o seguinte: ele que arque com a defesa dele, porra. Não foi ele que tomou a decisão? Ele que arque com a defesa dele, o problema é dele. Não tem que botar a AGU para defender o cara, não. Ele que gasta o dinheiro dele, ele é muito rico, a esposa quase bilionária, mas pelo menos é multimilionária, ela que arque com as... Ele que arque, ou ela, a esposa dele, que arque com a defesa dele. Por que é que eu e você temos que pagar a defesa do cara? Não foi ele que fez a merda, ele que assuma o BO dele, porra. Aí, a desculpa para que a AGU defenda é dizer assim, não, mas ali não era Moraes. Ali era a instituição Suprema Corte. A gente está defendendo a soberania nacional. Não pode. O ministro não pode ser julgado por um ato que ele tomou contra o ministro. Aí eu lhe pergunto,
Um juiz de primeira instância, se fizer merda, ele não é julgado no nome dele, não? Se ele fizer merda, ele é julgado no nome dele, no CPF dele, um juiz de primeira instância. Não é o Tribunal de Justiça que vai defender o cara. Não. Ele que contrate um advogado, pague do bolso dele. Agora, se vale para um juiz de primeira instância, por que não vale para Moraes? Porque deveria ser a mesma coisa, né? Se a AGU está dizendo que ele não é Moraes, é a instituição, o Tribunal de Justiça poderia dizer não. Só um segundo aqui, galera. Desculpa aí, galera, mas era muito importante. Eu estou resolvendo um bocado de pepino aqui. Eu não podia deixar passar, não, esse telefonema. Desculpa aí. Voltando ao raciocínio. Então, o juiz de primeira instância podia dizer: não, eu matei o cara ali, mas quem tem que pagar é o Tribunal de Justiça da Bahia. Porque eu sou juiz do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, não tem o menor sentido o brasileiro pagar, né, pela defesa do ministro Alexandre de Moraes. E acho bom ele se coçar. Acho bom ele se coçar porque ele vai ser julgado à revelia. Eu não sou advogado. Tem vários advogados que me assistem, graças a Deus. Né? Eu tenho bons amigos advogados. Inclusive, a minha família, metade da minha família é de advogado. Mas é o seguinte, alguém comentou numa postagem que eu fiz na rede social, um advogado comentou dizendo o seguinte: acabou, agora é a revelia. Não adianta nem ele botar advogado mais, o prazo acabou. Mesmo que ele agora queira botar o advogado, dizer: não, peraí, eu me atrasei. Meu amigo, você teve 21 dias. Você teve 21 dias para resolver seu BO. Agora, depois que passou o prazo, você quer botar o advogado? Aqui não é a Suprema Corte do Brasil, não, pô. Aqui é Estados Unidos. Então, esse advogado que eu estava conversando no Twitter, ele falou: Didi, acabou. Já era. Ele vai ser julgado à revelia. A não ser que ele tenha colocado o advogado e a gente não saiba. Não tenha sido divulgado pela velha mídia. Que pode ter acontecido também. Pode ter acontecido também. Mas, se ele não se defendeu, ele não pode mais se defender. O babado é esse. Até o dia tal, podia. Passou, acabou. Acabou. Não é brega, não. Não é casa da mãe Joana, não. Não é a nossa Suprema Corte, não. É a Justiça Federal dos Estados Unidos. Os caras deram um prazo. Você não cumpriu o prazo porque não quis, man. Ainda mais você sendo ministro de uma Suprema Corte de um país. Que tem que estar ligado no que prazo é importante. Sacou? Então, meu filho, goste ou não goste, ele será julgado à revelia agora. A não ser, como eu disse, que por debaixo dos panos ele tenha mandado a AGU defender ele lá. Pode ter acontecido. Pode. Mas acho difícil. Acho difícil. Beleza? Bom, continuando aqui na nossa toada, tem uma matéria engraçada. Eu vou dizer que é engraçada porque chega a ser ridícula. Matéria da Veja, o PT querendo judicializar tudo que a gente faz. Não é novidade. Mas olha isso aqui. Cadê meu pai? Aqui. Ó. Bolsonaro toca até pandeiro em IA de Flávio. E petistas estudam acionar o TSE. Está aqui, o nosso querido Bonoro tocando pandeiro. Na camisa está escrito: Pix é do Bolsonaro, meu amor. O pré-candidato do PL à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, publicou recentemente um vídeo nas redes sociais que mostra seu pai, Jair Bolsonaro, sorridente, tocando pandeiro e até fazendo passinho do funk carioca, cercado de jovens e populares em diferentes cenários de subúrbios e periferias de cidades brasileiras,
em meio a vendedores de churrasquinho e outros comerciantes de rua. Predominam vestes e adereços em verde e amarelo, sempre carregando a mensagem principal da postagem, de que o Pix é do Bolsonaro, meu amor. As imagens foram, é claro, geradas por inteligência artificial. O ex-presidente foi condenado a 27 anos, pererê, parará. O que o impede de ir às ruas com ou sem instrumentos de percussão à mão. O vídeo foi uma reação do 01 a uma manifestação pública de Lula. Na semana passada, o petista brandiu durante o evento em cartaz com a frase "O Pix é do Brasil", escrita à mão, buscando dar ares de protesto espontâneo ao ato. Depois de o escritório de representante comercial dos Estados Unidos propor novas tarifas sobre importações brasileiras por supostas práticas anticoncorrenciais e citar em relatório o sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central como exemplo negativo, né? Infelizmente, a gente não tem aqui o vídeo para passar para vocês do nosso querido Bonoro tocando pandeiro. Bom, o negócio é o seguinte, galera. Você pode fazer uma propaganda eleitoral com IA. Você só tem que deixar claro que na propaganda eleitoral tem o IA. Só isso. É isso que você tem que fazer. O que diz a lei é isso. O público tem que ser informado que aquilo ali é uma inteligência artificial. Você deixando claro no vídeo, ou no rodapé do vídeo, ou sei lá onde, em qualquer lugar, tá legal. Aí o PT quer impedir o vídeo. Porra, o PT quer o quê? Quer impedir, então, a lei? Porque a lei diz isso. O que a lei diz é isso. Você pode utilizar a inteligência artificial a hora que você quiser. O que você não pode é negar. Como, por exemplo, a matéria que eu trouxe na semana passada, quinta ou sexta-feira, acho que foi até esse fim de semana, não lembro, aonde o Fraldinha, que é candidato do Novo a governador do Rio, ele fez uma propaganda de IA e não disse que tinha IA. Ah, mas é só um trechinho. Não interessa, brother. Se for um segundo, você tem que dizer que tem IA. Você não precisa dizer, olha, no minuto 43 e segundo 18 tem IA. Você não precisa dizer isso. Mas você tem que deixar claro para o público que naquele vídeo contém IA. Pronto. O cara não fez isso. Aí não sei quem foi lá, um partido político lá no Rio de Janeiro entrou contra o Novo, porque o Novo estava fazendo merda. E estava mesmo. Porque não deixou explícito que era uma IA. Eu acho que Flávio não deu esse mole. Eu acredito que Flávio tenha explicado direitinho. Eu não vi o vídeo. Se eu tivesse visto, eu tinha trazido aqui para vocês. Mas eu acho que Flávio deve ter deixado claro que tinha IA. Se não tinha IA, foi um vacilo e tem que tirar mesmo. Pronto, e acabou. Agora eu vou botar um outro videozinho aqui. Já que estamos no espírito de Copa do Mundo, né? Eu não tô, mas tem uma galera que tá. Olha esse vídeo aqui. Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume. Você vai vender essa aí pra ele, pro Kids? Não, moço, quero amarelo. Não, azul, moço, leva azul, Copa Nova. Não, moço, sou petista não, isso é coisa de petista. Você é louco, não compensa. Não, Qualidade, moço. Por que você quer levar amarelo? Então vende Por que amarelo. você quer levar amarela? eu sou Bolsonaro, eu sou da direita. Um forte abraço. À direita. Já vou comprar pra votar. Já vou comprar pra votar. Dá pra votar no Flávio. Pra ninguém saber que eu tenho nem perguntar se eu sou Lula ou... Tá Ô, doido. Flávio, já vai comprar amarela pra votar então Por já? isso tu vai querer azul. Então. Não. Isso é coisa... Pô, se quem inventou é petista. De Lula. Faz o L de ladrão. Eles queriam enfiar em nós, era vermelha. Só. Lula era vermelho com azul. Botaram azul pra não falar que não era... Aonde que tira brasileiro de amarelo, moço? O tempo todo infernizo a minha vida. Então você já vai votar, já comprou pra Pra Copa, votar. Pra votar. Pra votar no Flávio, ué. Mas azul não quer. Não, sem chance. Mas nego inventa coisa, viu, brother? Esse Brasil, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Porque o cara queria empurrar uma camisa do Brasil azul. Ele falou, não, meu irmão, minha camisa é amarela. Não, cara, leva aqui azul. Ele falou, não, azul é coisa de petista.
Eu quero a camisa amarela, que é para nego ver que eu sou Bolsonaro mesmo. Eu vou comprar para votar com ela. Para quando o nego me olhar na rua e saber, esse cara aí vai votar em Bolsonaro. Esse maluco aí é dos meus, viu? Eu sou assim também. Quando eu fui votar com a camisa da seleção brasileira. Quando a última vez, né, que eu pude votar. Fui votar com a camisa da seleção brasileira. E ele está corretíssimo de defender aí o voto dele, né? É exatamente aquela parada lá, né? Que nós queremos as nossas cores, que sempre foram nós que exaltamos essas cores. Bom, vou trazer uma notícia aqui que, quando eu vi, eu achei que era mentira. Mas depois que eu vi que era do Marcelo Freixo, né? Aí eu vi que era verdade mesmo, porque desse vagabundo nunca sai verdade, só sai mentira. Matéria do Correio da Bahia, da família do ACM Neto. ACM Neto é o dono do Correio da Bahia. Como é dono de várias rádios, como é dono da Globo na Bahia também. Olha isso, minha gente. Não adianta retomar um território e tornar a vida das pessoas pior do que era com o tráfico, afirma Freixo. Espera aí. Eu não entendi. Certo? Olha só o que o cara fala. Ele está dizendo que não adianta retomar um território e tornar a vida das pessoas pior do que com o tráfico. Como, mesmo? Se você está tomando o território, brother, se você está negando o território ao tráfico e à milícia, como é que você vai tornar a vida do cara pior? Olha a cabeça doente desse povo do pessoal para defender bandido. Marcelo Freixo passou quase 30 anos convivendo com a realidade dos presídios brasileiros como professor, mediador de conflitos e integrante de conselhos ligados ao sistema penitenciário. Mas viver é perigoso. Minha travessia no Rio, lançado nessa quinta-feira, em Salvador, não nasceu apenas dessa experiência profissional. O livro também é motivado por episódios pessoais, entre eles a perda do irmão, assassinado a tiro por milicianos do Rio de Janeiro, e por reflexões sobre a violência, democracia e crime organizado. Tá. Bom, é uma entrevista que ele dá aqui para o Correio da Bahia. É uma entrevista grande, eu não vou ler, evidentemente, mas na entrevista ele passa a entrevista inteira defendendo bandidos. E eu acho que o título da matéria foi bastante feliz, porque resume bem o pensamento dele. Não adianta retomar o território e tornar a vida das pessoas pior do que era com o tráfico. Galera, o que pode ser pior na sua vida de você estar vivendo um território comandado pelo tráfico? Né? Você tem que comprar o botijão de gás onde ele mandar. Você tem que comprar a internet onde ele mandar, pagando mais caro. Morando numa favela, sendo pobre, pagando mais caro do que o barão da Zona Sul do Rio. É isso que Freixo defende. Né? Então, como que se você retoma o território, a sua vida vai ficar pior? Como? Porque mesmo que o Estado não chegue lá, com saúde, educação, segurança, mesmo que não chegue lá, se tirar o tráfico, se tirar a milícia e o cara tiver liberdade, só a liberdade econômica que ele vai ter de circular onde ele quiser e comprar o que ele quiser é incomparável. É incomparável. E aí vem o tal do Marcelo Freixo falar que não adianta retomar território. Então adianta o quê, Marcelo Freixo? O que é que adianta? Dar flores e bombons para os bandidos? É assim que você vai conseguir controlar a situação lá, seu Marcelo Freixo? Me explica aí, bicho. Porque realmente eu tô meio sem entender. É cabeça de petista, né, brother? Cabeça de esquerdista. Pissolista, né, bicho? Hoje ele é presidente da Embratur. É inacreditável, cara. É inacreditável. O primeiro passo para dar dignidade a uma favela é tirar ela do controle do tráfico. O primeiro passo é esse. Seja do tráfico ou da milícia. Tirar esses caras de lá. Eliminar.
exterminar. De preferência, exterminar mesmo. Não é prender, não, é exterminar mesmo. De preferência. Esse é o primeiro passo, cara, para dar tranquilidade a esse povo. Porra, meu irmão. É inacreditável, brother. É inacreditável. Mas é o Marcelo Freixo, né? E o pensamento dele é aquele pensamento pequeno burguês do esquerdista caviar. Aquele esquerdista que é o socialismo para os outros. Mas ele é presidente da Embratur, pode andar de jatinho da FAB, ganha um salário bom, tem segurança, que anda armado, etc e tal. Agora, ele pode andar armado, ele pode ter toda a segurança do mundo e morar no Leblon. Agora, você, otário, tem que morar na favela, com um bocado de traficante armado até os dentes, porque tirar os caras não é muito bom no pensamento desse jumento aí, né? Mas, enfim, continuando aqui, meu querido gafanhotico, quero comentar uma coisa que realmente eu fiquei triste, de coração fiquei triste quando eu soube dessa notícia, não sei se vocês ouviram falar, mas a filha do Oswaldo Eustáquio, coitada, ela foi separar uma briga e foi vítima de um agressor, né? Aí, matéria da Oeste. Filha de Oswaldo Eustáquio é vítima de agressão em Brasília e sofre fratura na lombar. Porra, isso é coisa séria, cara. Isso não é pouca coisa, não. Ó a coitada da bichinha aí. Coitada da bichinha. Né? Tá aí. Com colete cervical, uma briga que não era dela, sobrou para ela. Mariana Eustáquio, filha do jornalista Oswaldo Eustáquio, foi vítima de agressão em Brasília durante a exibição do jogo de estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo nesse sábado, dia 13. Ela estava em um barzinho na capital federal com uma amiga quando uma discussão começou entre frequentadores do estabelecimento. Em áudio encaminhado ao Oeste, o jornalista relata que uma mulher teria agredido a amiga de Mariana com um soco. Mariana tentou intervir e, nesse momento, a agressora puxou pelo cabelo e a agrediu fisicamente. Ela não entendeu o que estava acontecendo, contou o jornalista. A derrubaram no chão, ela bateu a cabeça e ficou desacordada. Pessoas que estavam no local acionaram o SAMU. A equipe prestou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou Mariana ao Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Na unidade, ela passou por avaliação médica. Em vídeo encaminhado à reportagem, é possível ver a jovem de 18 anos já no hospital, imobilizada em uma maca e recebendo atendimento. Exames confirmaram fratura na vértebra L2. Aí, ó. Ela aí no hospital, coitada. Não merece isso, né, bicho? Tá aqui, tem um vídeo. Deixa eu ver se dá para botar o vídeo. Não, aí é uma foto do vídeo. Em 2025, o Supremo Tribunal Federal bloqueou as redes sociais de Mariana Eustáquio. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão dos perfis da jovem no Instagram e no X. A medida partiu da suspeita de que Eustáquio utilizaria as contas da filha para contornar restrições judiciais impostas a ele. A defesa de Mariana afirmou que ela dependia das redes sociais para exercer atividades como influenciadora digital e custear os estudos. O argumento entrou em análise do judiciário durante o período de suspensão dos perfis. Não há detalhes adicionais sobre o estado de saúde de Mariana. Em relação ao procedimento formal, também não há confirmação de registro de boletim de ocorrência relacionado ao caso. Até o momento, não há informações oficiais que indiquem eventual abertura de investigação pelas autoridades do Distrito Federal. Ou seja, o caso é grave, ela pelo menos ficou hospitalizada, pode até ser que não esteja mais lá, mas ela ficou hospitalizada, e ela está com uma fratura na lombar, na L2. Não é brinquedo não, bicho. Não é brinquedo não, né? Ela é uma perseguida política, sofreu busca e apreensão quando ela morava com a mãe. Nessa busca e apreensão, ela foi apalpada nas partes íntimas por um policial da Polícia Federal, homem,
apalpando uma adolescente de 16 anos nas partes íntimas, dentro da casa dela, porque o animal da Polícia Federal desconfiou que ela estava escondendo o celular dela. Mesmo que ela tivesse escondendo o celular dela, quem tinha que tocar nela era uma policial feminina, uma policial federal feminina, e não um marmanjo, um brutamonte daquele, para sair apalpando um adolescente aí, à torta e à direita. Isso não existe não, galera. Isso não existe não. Então, agora a menina tá com a L2 fraturada, com a lombar fraturada. Eu tenho problema de lombar. Né? Eu sou meio que um triângulo, galera. Eu sempre nadei, tenho as costas largas, sempre fiz esporte, amo natação, sempre nadei. Natação deixa suas costas largas. E eu tenho as pernas finas. Então, sou um triângulo, assim. E por isso que eu tenho problema na lombar, porque eu nunca quis fortalecer muito as pernas, nunca gostei de malhar a perna. Então, minhas pernas são meio de perna de gafanhoto mesmo. Mas, da cintura para cima, venha, sacana, venha, você vai ver o que é bom para tosse. Certo? E a bichinha, cara, perseguida política, man. Imagine você com 16 anos, 15 anos ser perseguida política. Um ministro da Suprema Corte tirar a rede social de uma menina de 15 anos, man. De 15 anos, bro. É matar a menina. Ainda mais que aquilo ali era um complemento da renda dela. Ela é uma influenciadora. Eu acompanhava a Mariana nas redes sociais. Eu seguia ela. Porque ela tem uma cabeça muito boa. Tem gente, cara, que amadurece cedo por causa da vida. Aquele moleque de 8 anos, 7 anos, 5 anos, que tem que trabalhar para levar comida para casa, senão morre de fome a mãe. Esse moleque amadurece com 10 anos e já é homem. Já é homem, feito. Né? A mesma coisa aconteceu com Mariana. Pela perseguição do pai, a perseguição do pai passou para ela não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas pagou o pato de ser filha do Oswaldo Eustáquio. E é uma perseguida política. Não tenho a menor dúvida. Mariana, se quiser asilo político, em qualquer lugar do mundo ela recebe. Qualquer lugar do mundo ela recebe um asilo político. Basta ela contar. Basta ela contar tudo que aconteceu com ela aí durante esses anos todos, né, bicho? É muita sacanagem que fizeram com ela. Mano. Muita sacanagem. Mas que Deus te abençoe, viu, Mariana? Que Deus abençoe, vai dar tudo certo para você aí também. Daqui a pouco você vai estar aí prontinha para outra. Não outra porrada, né? Mas pronta para a vida. Bom, continuando aqui. Eu adoro falar de matérias onde a esquerdalhada se dá mal. Adoro. E agora a gente vai comentar justamente isso, meu querido gafanhoto. Tribunal de Contas aponta superfaturamento em contratos da gestão João Campos. É o marido da tablet do Amaral. É ele, o vagabundo. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco apontou possível prejuízo de 16 milhões de reais em contratos firmados durante a gestão de João Campos no Recife. O documento assinado tratava da instalação de usinas fotovoltaicas em unidades da rede municipal de ensino. Entre os problemas apontados estão pagamentos por serviços não executados, antecipações consideradas indevidas, superfaturamento e cobrança em duplicidade. Ou seja, o governo pagou 2 vezes pelo mesmo serviço. A auditoria analisou contratos relacionados à implantação de sistemas de geração de energia solar em escolas municipais. Segundo os técnicos, parte dos valores pagos não teria correspondência com os valores efetivamente realizados, os serviços realizados. O relatório também menciona divergências entre medições apresentadas pelas empresas contratadas e a execução verificada pelos auditores. Em alguns casos, o TCE apontou a existência de pagamentos por etapas que ainda não haviam sido concluídas. Ou seja, o cara pagou por obra que nem recebeu. Pagou adiantado.
não só pagou adiantado, como em alguns casos pagou 2 vezes. Bom, esse João Campos é um vagabundo de marca maior, né? Um pilantra, um TikToker que só se deu bem na política porque era filho do João Campos, né? Como era o nome do pai dele mesmo, que morreu num acidente de avião? Acho que era João. Agora eu não estou lembrando, não. Não, acho que não era João. Eduardo Campos. Eduardo Campos, o pai dele, morreu de um jeito estranhíssimo, e mesmo assim esse cara é assim com Lula, assim com o PT. O que a política não faz na cabeça das pessoas, né? Porque se fosse comigo, meu amigo, eu desconfiando de que foi uma certa galera que matou meu pai, eu não queria nem conta. Não queria nunca mais olhar na cara desse povo. Mas ele não, fingiu que isso aí não existiu, se elegeu prefeito do Recife, se reelegeu prefeito do Recife. E agora, se Deus quiser, vai tomar uma porrada da Raquel Lira, que é a atual governadora, candidata à reeleição, estava atrás nas pesquisas durante meses e meses e meses, ficou atrás, mas agora, na reta final, passou esse vagabundo, marido da tablet do Amaral, e passou bem passado. Bem passado. Eu não gosto de nenhum dos dois. Para mim são duas porcarias. Mas entre ela e ele, eu prefiro ela. Tanto não só sou eu que prefiro ela, não. O povo de Pernambuco também. Porque ele é candidato a governador. E estava liderando tudo. E de um tempo para cá começou a perder a liderança. E se Deus quiser, não vai... ele não vai ser eleito. Se Deus quiser. Você já pensou, meu? Tablet do Amaral, primeira dama de Pernambuco? Os pernambucanos não merecem isso não, bicho. Meus vizinhos, eu sou baiano, meus vizinhos pernambucanos não merecem isso não. De jeito nenhum. Então, além de tomar a porrada eleitoral, pode ser que, se essa zorra for para frente, ele pode se tornar inelegível, cara. E no final das contas, nego vê que teve pilantragem mesmo, no final, ao fim e ao cabo do processo todo, ele tá lascado. Ele tá lascado. Ele se torna inelegível. Se tudo der certo, né? Não sei se vai, mas eu não sei se vai ou se não vai, mas eu adoraria. Aí toma logo 2 porradas. Toma porrada eleitoral e toma porrada do Tribunal de Contas do Estado. Aguardemos, que eu não confio em Tribunal de Contas de Estado nenhum. No da Bahia é uma vergonha. Jacques Wagner tem 4 parentes dentro do Tribunal de Contas que analisavam as contas dele. 4 parentes. Né? Vergonha. Tribunal de Contas de Estado não serve pra porra nenhuma. Aliás, serve, né? Cabide de emprego. Bom, meus queridos, continuando aqui, eu quero falar do senhor Cláudio Castro, porque o Lauro Jardoca nos trouxe aí uma informação sobre o celular do Cláudio Castro. Certo? Olha o que diz o Lauro Jardoca. Cadê meu pai? Aqui. PF desbloqueia celular de Cláudio Castro. A PF já conseguiu desbloquear o celular que Cláudio Castro utilizava no seu dia a dia. 3 foram apreendidos em sua casa, mas um deles estava inativo há anos e outro tinha apenas 10 dias de uso. O aparelho estava bloqueado por senha que o ex-governador preferiu não fornecer às autoridades. Não adiantou, e o seu conteúdo está sendo devidamente analisado. Ou seja, o tal do celular do rapaz está na mão da PF, a PF já está analisando para ver o que é que tem ali dentro. Não posso te dizer se vai ter coisa boa ou não, mas o Cláudio Castro não é nenhuma flor que se cheire, né? Ele está envolvido com essa parada do Master aí até o talo. Ele, Ibanez, provavelmente Celina Leão, essa galera está envolvida aí até o talo. Bom, quando o celular do Paquito foi apreendido, o nego prendeu 8 celulares do Vocaro. 8. Depois mais 3.
Bom, naquela época eu disse o seguinte: se eu, Didi, sou um mafioso como o Vorcaro, ou como o Ibanez, ou como o Cláudio Castro, e se naquele meu celular eu utilizo o celular para agilizar a minha corrupção, se eu sou um bandido assim, eu ia trocar o celular todo dia. Todo dia eu ia trocar o celular. Todo dia. Dinheiro para isso eles têm. Comprar um iPhone para esse cara todo dia não é nada. Nada. E o anterior dava fim. Pronto. Simples assim. No dia que a Polícia Federal batesse em sua casa, seu telefone era daquele dia. Não ia ter nada. Mas esses caras não pensam assim, né? Eles acham que nunca vai acontecer nada com eles, porque o Brasil é o reino da impunidade mesmo. Todo mundo sabe disso. Então eles acham que nunca vai dar nada, então eu vou ficar com meu celular mesmo aí, pô. Aí. E é no celular que os caras montam todas as tramamóias, né? Como diria um amigo meu. Ele não falava tramóia, não. Ele falava tramamóia. Então, meu filho, se cuida, viu, Castro? Infelizmente tem meu sobrenome esse desgraçado. Se cuida aí, meu filho. Porque a sua batata vai assar. Você tem culpa no cartório e se deu mole de deixar alguma coisa dentro do celular, não vai prestar. Vai ser atropelado pelos fatos. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Vou pedir para você deixar um joinha. Vou pedir para você também se inscrever no canal. É de graça, não custa nada. E se tiver algum amigo aí que quiser ajudar a gente nas assinaturas, porra, dá essa moral aí para nós. Manda aí um live tip. Até agora não recebi nenhum. Nem um superchat, nem um super sticker, nem um live tip, porra. A gente vive disso. Rapaz, tô com a parada na garganta aqui que tá me incomodando pra caceta, bro. Mas depois eu resolvo isso. Bom, eu quero comentar uma coisa que me chamou bastante atenção. Acho que é do Lauro Jardim. Não, é da Bela Megara. Uma coisa que parece brincadeira, mas é verdade. Homem com ciúme de homem. Quem são os homens? O ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. Certo? Olha isso aqui, meu querido. Olha isso aqui. Matéria, como eu disse, da Bela Megara. É inacreditável. Cadê meu pai? Olha isso aqui. O climão entre o ministro da Justiça e o chefe da PF. Agora, o motivo é que é curioso. A relação entre o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, vai de mal a pior. Segundo interlocutores da PF e da pasta, os dois sequer se falam, apesar da corporação estar sob o guarda-chuva do ministério. Um dos motivos para o clima tenso é a proximidade de Rodrigues com Lula. O chefe da PF mantém um canal direto com o Planalto, o que tem incomodado Lima e Silva. Segundo membros do ministério, Rodrigues atua praticamente por conta própria em vários temas, o que tem provocado desconforto na cúpula da Justiça. O ministro da Justiça tem sido alvo de críticas no governo pela falta de protagonismo de sua pasta, considerada uma vitrine importante para a eleição presidencial. Um dos exemplos usados foi a atuação de Lima e Silva diante dos Estados Unidos ter classificado o PCC e o CV como organizações terroristas. A crítica foi de que o ministro não fez o enfrentamento do tema e coube ao chefe da PF ocupar esse espaço como porta-voz do governo Lula. Bom, a parada aí é a seguinte, é ciúme. Ciúme, o cara tá com ciúme de homem. Ele é o ministro, mas quem tem a moral é o subordinado dele, que é o diretor-geral da PF. Aí eu lhe pergunto, se o diretor-geral da PF pula o chefe hierárquico e fala direto com Lula, e Lula deixa, é porque Lula quer. Lula quer esse modelo. Lula quer que o chefe da PF se reporte diretamente a ele. Esqueça o seu chefe, o superior imediato.
Esqueça seu chefe e venha falar comigo. Lula, para todo lugar que viaja, leva o Andrei. Todas as viagens internacionais, o diretor da PF está lá. Em todas. Então, é Lula prestigiando o diretor da PF e desprestigiando o ministro da Justiça. Aí o ministro da Justiça diz assim, porra, bro, eu sou seu chefe, bicho. Você tem que falar comigo. Aí o cara diz assim, não, meu irmão, vou falar direto com o Papa, não vou falar com você. Se você não gostou, vai falar com Lula. Aí o cara é bunda mole, covarde, não fala com Lula e é desmoralizado pelo subordinado. Isso é apego ao poder. Porque se sou eu, meu amigo, eu chamo ele na minha sala, eu sou seu chefe. Chamo você na minha sala e digo assim, ó, irmão, a banda aqui agora toca diferente, viu? O ministro agora é o ministro Didi. Se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou te demitir. Eu sou seu chefe, eu posso te demitir a hora que eu quiser. Tudo bem. Lula pode depois até me demitir porque eu demiti ele. Mas quem vai sair por cima sou eu. Eu não vou sair desmoralizado, não. Então, ou você faz o que eu mando, que eu sou seu chefe, ou eu vou te demitir. É simples assim. Aí ele vai dizer, não, velho, então me demita aí que eu quero ver. Ah, você quer ver? Caneta. Aí Lula vai me perguntar por que eu demiti, eu vou explicar. Se Lula não gostar, Lula me demite. Tá tudo certo. Mas o que eu não posso é ser humilhado pelo meu subordinado, como o ministro da Justiça está sendo feito de gato e sapato pelo tal do Andrei Rodrigues, né? Não dá. Aí não dá. Aí tem a parada do PCC e CV. Quem é que foi para a televisão? Foi o ministro da Justiça ou foi o diretor da PF? O diretor da PF. Então, bicho, um telefonema meu já resolvia isso. Dizer, pô, meu irmão, isso é minha área. Quem tem que dizer sobre o que achou dos Estados Unidos sou eu, que sou o chefe, não é você, não. Mas, nesse Brasil de meu Deus, nesse Brasil dos petistas, a porra nunca funciona como deveria funcionar, né? É tudo errado, como sempre. Mas quem é desmoralizado no final das contas é o ministro da Justiça. É ele que dança.